Vamos abrir as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Hoje nós vamos estudar o que conhecemos como Grande Comissão. Este não é um termo bíblico, não vamos encontrar na Bíblia esta designação, mas a nomenclatura dada à missão da igreja com este termo é muito propícia, correta. É uma tarefa dada pelo Senhor ao seu povo e nós vamos averiguar o que as Escrituras dizem a respeito deste assunto desde o Antigo Testamento. A nossa investigação vai se dar olhando os dois testamentos e vamos perceber que o que Jesus ensina sobre a grande comissão tem um desenvolvimento anterior até que chegue ali. Não é algo que surge aleatoriamente ou do nada, né? Mas que há uma ligação muito grande com a promessa de Deus estabelecida no Antigo Testamento. Nós vamos ler do versículo 28 do 18 ao 20 do capítulo 28 de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta noite com cânticos, com música. Também já buscamos a tua presença em oração e lemos a tua palavra. Neste momento nós iremos nos ater mais propriamente a observar ensinos das Escrituras a respeito da missão da igreja. Que o Senhor abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, que ela seja frutífera, caminhada de aprendizado sobre este assunto. Que os nossos corações sejam impelidos pelo que o Senhor ensina, pelo imperativo contido nesta passagem que nós lemos, e venhamos entender isso, mas não apenas entender isso com a mente, de modo intelectual, mas entender isso de modo espiritual, a sermos movidos a servir ao Senhor na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao investigarmos esse assunto, nós precisamos entender que o trabalho de evangelização é fundamental para a igreja. Nós não teremos igrejas saudáveis se não tivermos igrejas envolvidas com o trabalho de evangelização. No contexto evangélico, basicamente, no nosso país, nós temos dois polos. Nós temos um polo que não acredita no trabalho de evangelização como uma ação intencional da igreja e que os eleitos vão vir. E nós temos um outro polo que sai para fazer um trabalho de evangelização, mas como nós lemos em Romanos 10, é um trabalho com zelo, mas sem entendimento. Trabalho que é feito realmente e há pessoas que aderem a determinadas igrejas, contextos evangélicos, mas sem entendimento. Obviamente isso, quando eu digo sem entendimento, eu não estou limitando Cristo de salvar as pessoas por meio do trabalho dessas igrejas. Há muitas pessoas que conhecem a Cristo,
em igrejas não tão saudáveis doutrinariamente. Isso pode acontecer. E nós devemos considerar isso como uma possibilidade, mas isso também não aponta para o fato de que uma igreja não ter sã doutrina é algo bom para uma pessoa que conhece Jesus. Então, nós precisamos observar o que é a grande comissão, mas de início precisamos estabelecer as diferenças entre os termos de evangelização e missões. O termo grande comissão é um guarda-chuva e está debaixo dele evangelização e missões, certo? Ou podemos dizer que existe ainda um outro elemento debaixo desse guarda-chuva chamado grande comissão. Nós poderíamos dizer que debaixo dele está a adoração da igreja, a evangelização da igreja e a obra missionária. Nós vamos avançar nisso e aprofundar essa questão da relação que tem a adoração com a grande comissão. Tem total relação e nós não podemos desmembrar as duas coisas, porque o propósito da evangelização é a adoração. Este é o propósito. É que as pessoas adorem a Deus e o glorifiquem, e o conheçam como Senhor da verdade. Evangelização, quando nós usamos esse termo, se refere ao trabalho da igreja em sua localidade em divulgar o evangelho, proclamar o evangelho a todas as pessoas. Então, isto é o trabalho de evangelização. Evangelização ocorre na obra missionária. Ok? Se não tiver evangelização, não tem obra missionária. Mas nem todos que estão envolvidos com evangelização estão envolvidos com a obra missionária. Por quê? Porque quando nós falamos de missões, nós estamos falando de algo mais abrangente do que o trabalho de evangelização propriamente. Missões fala da proclamação do evangelho em outros povos, em outras culturas, outras línguas, ou mesmo outra cultura dentro de um contexto estadual ou nacional. Por exemplo, nós temos no Brasil, temos indígenas, temos sertanejos, temos ciganos, né? Temos vários grupos distintos, ribeirinhos, que possuem uma cultura própria e estão dentro da grande cultura brasileira, podemos dizer assim. Quilombolas, esses são os grupos menos alcançados no nosso país. Ainda são. Há muitas cidades sertanejas que precisam do evangelho. Há ainda uma presença tímida do evangelho. E eles estão muito perto de nós. Quilombolas também estão muito perto de nós. Ciganos também estão muito perto de nós. E há um outro grupo não alcançado que ainda está mais perto de nós do que esses outros, que são os adeptos de seitas e religiões. Há uma diferença entre seita e religião. A seita provém de um tronco comum, certo? A palavra seita significa basicamente um fatiado, né? Separado. Essa é a ideia do termo sectário. Alguém separado por causa de um tipo de conflito. Então, quando nós falamos, por exemplo, testemunhas de Jeová, nós estamos falando de uma seita, porque as testemunhas de Jeová saem do tronco comum do cristianismo e de dentro de denominações protestantes. Quando nós falamos sobre Igreja da Unificação, estamos falando de uma seita. Meninos de Deus ou Família do Amor, estamos falando de uma seita. Mormons, estamos falando de uma seita. Catolicismo romano, estamos falando de uma seita. Quando nós falamos de islamismo, nós não estamos falando de uma seita, nós estamos falando de uma religião. E dentro dela existem várias seitas. Tá? Então há uma diferença de seita e religião. Falamos de hinduísmo, estamos falando de uma religião. Provém do hinduísmo várias outras seitas, como o movimento Hare Krishna, por exemplo, é uma seita hindu. Então, falamos do judaísmo. O judaísmo não é uma seita, é uma religião. A princípio,
O cristianismo era uma seita do judaísmo, no sentido de que separou-se do judaísmo. Então, as seitas e religiões são também povos não alcançados. Nós precisamos contabilizar isso. Dito então a diferença dessas duas palavras, evangelização e missões, nós precisamos avançar para alguns aspectos do que vamos estudar hoje. Vamos estudar basicamente 5 pontos: os mandatos da criação, e vamos ver a relação que isso tem com a grande comissão. O pacto com Abraão, porque se não estudarmos a grande comissão à luz de um sistema de interpretação pactual desde o Antigo Testamento, nós vamos perder muitas coisas que as Escrituras ensinam. E nós vamos ver que tem total relação o trabalho de proclamação do Evangelho entre os povos com o pacto que Deus fez com Abraão. Nós vamos observar os 4 comandos da grande comissão, e isso também é fundamental, contidos em Mateus 28. Vamos observar o objetivo da grande comissão e, por último, nós vamos observar, finalmente, por que nós não evangelizamos. Quais são as grandes justificativas para não evangelizarmos, não proclamarmos, né? Divulgarmos o evangelho da graça de Deus. Nós vamos observar algumas dessas justificativas. Mas vamos para os mandatos da criação. Vamos abrir em Gênesis 1, versículo 26 ao versículo 28. Nós podemos cair num erro de acharmos que a grande ordem dada por Cristo ou por Deus à igreja foi apenas a grande comissão. Porque, caindo nesse erro, nós vamos abandonar vários outros ensinamentos a respeito da vida cristã e de como ela glorifica a Deus, de como ela proclama Cristo no mundo. Quando eu era jovenzinho, na cidade onde eu estava, onde eu morava, em Recife, era muito comum alguns adjetivos para algumas igrejas. Então você tinha determinada igreja que era uma igreja missionária, inclusive ela tinha na placa dela, igreja tal, 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 missionária. Porque isso era uma forma de demonstrar a identidade daquela igreja, né? Como congregacional, presbiteriano, anglicano. Existia outra igreja que era mais conhecida pela sua doutrina, pelo seu ensino. Uma outra igreja que era mais conhecida pelo seu canto, pela sua música, pelos seus corais, pelos seus instrumentistas, pelos seus cantores. Então as igrejas começavam a ter determinada identidade, assim, bem peculiar. Aquelas igrejas que eram o foco da juventude da região, né? No sábado tinha uma programação de jovens, todos os jovens, todas as igrejas iam para lá, né? Então tudo que não tinha nas outras igrejas tinha nessa igreja. Tinha a turma do reggae, a turma do rock, a turma do rap, né? A turma, o que você quisesse, tinha lá, né? Então o nome do culto era, acho que era assim, culto das tribos, porque eram vários grupos, né? Skatistas de Cristo, né? Surfistas de Cristo. Então eram grupos, nichos, e as igrejas tentavam evangelizar e eles se reuniam nesses cultos, né? E acabavam ficando conhecidos por esses nomes. Chegou, não foi? Pronto. Então as igrejas ficavam marcadas por essas identidades. Quando, na verdade, o que a Escritura nos diz? Que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso incluía também a proclamação do evangelho. Quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que está no DNA da igreja que ela seja missionária. Se ela não é missionária, ela não é igreja. Ela não é igreja. Não pode ser uma igreja se ela não é missionária. Agora, nós também limitamos esse termo missionária ao fato de nós irmos lá fora e distribuirmos literatura. Nós limitamos isso. Vamos ver no decorrer dos estudos e não podemos limitar a isso. Isso é uma parte importante de proclamarmos o evangelho às pessoas perdidas, mas não é a única forma que a igreja proclama o evangelho. Não é a única forma.
Por exemplo, nós vamos ter um estudo específico sobre a relação do culto com a evangelização. Quando eu falo culto e evangelização, o que é que nós deduzimos imediatamente? Um culto evangelístico. Então vai ter um sermão evangelístico. Vai ter músicas evangelísticas. Tudo vai girar em torno do pecador. Vai ter apelo. Você vai chamá-lo para vir à frente, né? Quase implorando. Você quer Jesus? Quer aceitar Jesus? Você vai rejeitar Jesus, né? Então se entende dessa forma um culto evangelístico. Ou, como por exemplo, no início do meu ministério, alguns irmãos me questionavam por que no domingo de noite minha pregação não era evangelística. E eu respondia, sempre é. Em qualquer momento que eu pregar ou ensinar, está sendo evangelístico. Mas a ideia era do convite ao pecador. Então, se não tivesse convite ao pecador, ele não vem. Veja só. Se não houvesse convite, ele não vai se converter. Será possível, então, que o Espírito Santo está limitado a isso? Mas precisamos entender que o culto ele tem verdadeiramente um caráter evangelístico. Mais tarde, já dando aula em seminários, eu ouvi alunos dizendo, por exemplo, que culto dominical no dia do Senhor não era lugar de ímpio. Eu ouvi alguns alunos dizendo isso, tendo contato com a literatura reformada, dizendo o culto do dia do Senhor não é lugar de ímpio, não. Ímpio não tem que estar no culto. Nem a igreja tem que convidar ímpio para o culto. Porque o culto é pactual. A verdade está pela metade aí. Verdadeiramente o culto é pactual, mas quando um culto é pactual em termos de nova aliança, ele é evangélico. Se um culto é pactual, ele é evangélico. Então, o que é um culto? O culto é uma encenação da história da redenção, irmão. Por isso que nós confessamos os pecados, porque nós estamos dizendo, nós caímos em Adão. Por isso que nós nos alegramos com o perdão, porque nós estamos confessando, nós somos perdoados em Cristo. Por isso nós somos ensinados no sermão. Então, o culto vai contando a história da salvação. As músicas que cantamos vão mostrando isso. A ceia que celebramos vai mostrando isso. O batismo ministrado vai mostrando isso. Então, o culto é evangelístico. Dizia um autor suíço, um teólogo suíço importantíssimo, ele diz o seguinte: o culto da igreja é um farol para o mundo. É um farol. Quando a igreja se reúne para cultuar, a luz está acesa e apontando para o mundo, dizendo: aqui há luz, aí há trevas. Então, somente o fato da igreja se reunir para adorar já é uma proclamação da glória de Deus ao mundo. Somente isso. Somente isso. Vamos ter um estudo também sobre a relação da pregação com a evangelização. Enfim, vamos estudar muitas coisas. Mas vamos ler Gênesis 1, 26 a 28. O texto vai nos dizer: também disse Deus. O que Deus disse, irmãos? Façamos o homem à nossa imagem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós temos 3 mandatos. Mandato espiritual, que se refere à nossa identificação com o eterno. Farei o homem à minha imagem e semelhança. Isso tem a ver com a nossa inclinação natural, e nem o pecado corrompeu isso, a nossa inclinação natural ao que é espiritual e o que é divino. Todos os homens têm essa inclinação natural ao que é religioso e ao que é divino. Calvino chamava isso de semente da religião e sensu divinitatis, ou sensus divinitatis.
Todo homem tem um senso do divino e tem uma semente religiosa. Então nós temos um mandato espiritual. O que comporta um mandato espiritual? Comporta a nossa adoração a Deus. Com um homem caído, esse mandato não pode ser cumprido, somente se ele for redimido. O homem caído não pode cumprir o mandato espiritual efetivamente, porque ele está destituído da glória de Deus. Mas isso não quer dizer que ele deixe de ter a inclinação para o que é espiritual. Então, para onde ele vai, se ele tem a inclinação à vida espiritual, à religiosidade, mas ele não tem redenção, para onde é que ele vai? Idolatria. Idolatria. Ele vai criar outros mecanismos religiosos e vai buscar redenção nesses mecanismos religiosos. Ele não está servindo a Deus, ele está servindo a religião e a outros deuses. Nós temos também aqui o mandato cultural, que está inicialmente no verso 26. Veja o que diz aqui. Tenha eles, né? A ideia de homem aqui vai comportar Adão e Eva, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. O mandato cultural é um impulso divino para o governo dos homens, mas esse governo dos homens está abaixo do governo de Deus. Então os homens, a humanidade, são subregentes, aqui no sentido de Adão e Eva. Deus é o supremo regente, Adão e Eva subregentes. Então eles tinham que governar, eles tinham que dominar. Isso é um mandato cultural. Curiosamente, a palavra cultura vem de cultos. Culto. E culto significa serviço. Então a palavra cultura é proveniente de culto. Porque na cultura o homem serve ao outro, a si mesmo, a Deus ou não. Então quem produz cultura? O homem. Quem produz cultura é a humanidade. Agora essa cultura pode glorificar a Deus ou não? Exemplo que nós vimos recentemente. Vocês acham que em algum momento o carnaval glorifica a Deus em algum sentido? Não. Só Baby do Brasil que estava lá. Uma mensagem precatória contra a outra. Então, esse é um tipo de manifestação cultural que desonra a Deus, desonra o homem como imagem de Deus. Mas o homem recebe o mandato cultural de domínio sobre a criação. E nós temos, por fim, um mandato social que se refere à multiplicação da raça. E incluso nisso está a vida familiar. Então, a vida familiar é parte do mandato social, ou o mandato social começa na vida familiar. O mandato cultural é uma consequência do mandato social. Certo? Isso é maravilhoso no que diz respeito à igreja. Porque quando nós olhamos para cá, nós estamos vendo Deus dizendo multipliquem-se. Isso só pode ser realizado através do casamento. Então aqui nós temos o modelo primário de família. Mas na igreja, nós temos uma série de desmantelos por causa do pecado. Então vamos ter mulheres viúvas, homens viúvos, pessoas que foram abandonadas, pessoas órfãs. Vamos ter todos esses contextos dentro da igreja. E é por causa disso que Deus chama a igreja de família. Porque o mandato social é cumprido plenamente na vida da igreja e será absolutamente redimido na glória, na vida celestial, na nova terra. Então, esses três mandatos estão ligados à grande comissão. Por quê? Porque se o evangelho não for pregado às nações, onde não se conhece a Deus e a Cristo como Redentor, como essas pessoas adorarão o Deus verdadeiro cumprindo o mandato espiritual? Como essas pessoas viverão na cultura e produzirão cultura para a glória de Deus e para o bem do outro de modo consciente? Como essas pessoas viverão em família, seja no seio de igreja, seja no seio de uma família biológica, sem o evangelho, sem o próprio conhecimento da verdade de Deus em termos familiares? Então a grande comissão promove o cumprimento mais efetivo dos três mandatos da criação. E podemos dizer que a grande comissão é um efeito direto do mandato cultural. Porque se nós começamos um trabalho de evangelização, por exemplo, em um lugar muito carente, muito pobre, sem educação, sem saúde, sem saneamento básico,
Quais serão os efeitos imediatos disso? Sem escolarização, sem formação intelectual das pessoas. Então, à medida que a igreja vai avançando e vai ensinando o evangelho, que para ensinar o evangelho a gente vai dizer que o povo tem que ler a Bíblia. E se o povo não sabe ler, o que é que a gente faz? A gente ensina. A gente ensina. Então, a chegada do evangelho em lugares paupérrimos transforma socialmente o lugar. Transforma socialmente. Se o evangelho chega numa favela muito difícil, se o evangelho chega em terras áridas, sertanejas, o evangelho vai mudando aquilo. A realidade daquilo vai mudando. As trevas vão se dissipando e a luz vai chegando. Então vão acontecendo transformações sociais, culturais, educacionais, familiares, por causa do cumprimento do mandato espiritual. E vai desencadeando transformação em vários outros lugares. Então, pensarmos em evangelização sem pensarmos no cumprimento desses mandatos é um erro. E quando pensamos a partir desses mandatos, eu vou entender que, como cumprimento do mandato social, eu também preciso mostrar o evangelho e como se viver à luz do evangelho aos meus filhos. E não só aos meus filhos, as crianças que estão ao redor dos meus filhos ou na minha vizinhança. Então, veja que a grande comissão está inserida no cumprimento dos 3 mandatos. Quando eu entendo, a partir do evangelho, que eu devo servir a Deus, e eu me reúno com a igreja para adorar, para buscar a Deus, cumprindo o mandato espiritual, eu estou proclamando ao mundo também que Cristo é o Redentor. Quando eu já disse aos irmãos, eu vou repetir, em uma ocasião na faculdade, um grupo que eu ia fazer um trabalho, disse, nós vamos reunir no domingo. Eu disse, no domingo eu não posso. Eles perguntaram por quê? Eu disse, porque é o dia do Senhor. Os caras olhando para mim, tudo ímpio, né? É o quê, rapaz? Eu disse, o dia do Senhor. E o que é isso? E eu comecei a explicar, né? Aí você, mas isso é para tu que é crente. Eu disse, não, negativo, é para toda a humanidade. Vocês estão pecando, vocês deviam ir para a igreja no dia do Senhor. Então não vamos se reunir no domingo, não. Pode ser no sábado? Pode. Pode ser no sábado. Então, quando nós cumprimos o nosso, conscientemente, o mandato espiritual, nós estamos proclamando o evangelho. Quando eu digo a um filho que está com preguiça de levantar para ir para a EBD, hoje é o dia do Senhor e nós vamos para a casa do Senhor, e essa é a coisa mais importante do nosso dia. Eu estou dizendo aos meus filhos, o evangelho é a coisa mais importante na vida do ser humano, na minha e deve ser na sua também. Então, o cumprimento do mandato espiritual evangeliza. Quando eu vivo em harmonia na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, meus vizinhos observam, o cumprimento do mandato social evangeliza. Quando no meu trabalho eu honro os meus horários, eu honro os meus compromissos, eu faço corretamente o que eu deveria fazer, eu faço até mais do que foi pedido. Fazendo aquilo não para homens, mas para Deus, como Paulo diz em Colossenses 3:23, o cumprimento do mandato cultural evangeliza. Tudo isso evangeliza. E abre portas para que eu fale mais profundamente do evangelho para a vida das pessoas. Agora, se eu chego para alguém e digo, olha, Jesus é o único salvador da sua vida, você é um pecador e sua vida precisa de transformação. Você está perdido, você vai para o inferno, você vai se perder. E esse é um vizinho que me vê batendo na minha esposa, vai dizer, bom, só se for outro Jesus e outro evangelho, porque o teu não está causando nem efeito na sua vida. Como é que vai causar na minha? Então, a falta do cumprimento correto dos mandatos é um dos motivos pelos quais fracassamos na evangelização. E é um dos motivos pelos quais não evangelizamos. Porque um dos motivos para não evangelizarmos é a falta de santidade. Esse é um dos motivos. A falta de santidade, ou de santificação, né? Dito isso, vocês querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Vamos para Gênesis 15. Fazer mais.
todo pensamento, em termos de vida, de existência, ele é religioso. Não há neutralidade religiosa no homem, não existe neutralidade religiosa. Até aquele que diz eu sou ateu, ele não é neutro. Ele tem uma religiosidade. E curiosamente depende de Deus para que ela exista, né? Depende de Deus não existir para que ela exista. Então, o que é a filosofia em seu cerne, em seu começo? É a busca da sabedoria por meios reflexivos, um levantamento de questões e a busca por respostas. Então, quando nós lemos o início da história da filosofia, podemos citar aqui Pitágoras, podemos citar aqui sofistas, Sócrates e os socráticos depois, Platão, Aristóteles, a filosofia antiga não estava longe da religião, todos eles eram religiosos. Todos eles criam em divindades. Quando nós chegamos na Idade Média, basicamente a filosofia foi regida pela igreja. Os grandes filósofos eram padres. Do lado do Oriente, nós vamos ter os árabes, que eram grandes estudiosos de Aristóteles, e islâmicos. Então, o trabalho dos árabes no estudo de Aristóteles foi imenso. Então, mais uma vez, a filosofia não estava distante da religião. Nunca esteve. Quando nós chegamos, então, na modernidade, aí já estamos falando do período da Renascença, temos ali choques com a igreja, com o cristianismo, e a luta pelo abandono dos padrões da igreja. Então, ali a razão começa a ser entronizada. Então, é um período muito conflituoso e muito confuso. Mas a reforma protestante, que não deixa de ser uma manifestação filosófica, porque ela é resultante da filosofia. A reforma é resultante da filosofia em um sentido, porque a reforma é um dos braços do humanismo. Hoje nós só entendemos o humanismo como aquilo que centraliza o homem e afasta ele de Deus. Mas a Renascença instaura um humanismo. E uma das máximas naquele período humanista era a de fontes. Precisamos voltar às fontes, abandonar a tradição da igreja e voltar às fontes. Era isso que os reformadores diziam. Precisamos voltar às fontes, às escrituras. Se a ciência tem suas fontes de investigação, nós também temos nossas fontes de investigação para a teologia, que é as escrituras que a igreja romana abandonou. Então nós vamos ter uma convivência entre renascença e reforma durante um período. Depois disso, nós vamos chegar então no final da modernidade e início então da pós-modernidade. Ascensão do iluminismo, a Revolução Francesa e essas coisas todas. Então ali, nesse período, é que nós vamos ter um abandono total dentro da filosofia no que se refere à religião. Então a ideia aqui agora é que a religião, que a razão é a deusa e o templo onde se adora são as universidades. Onde se adora a Deus a razão são nas universidades. Embora tenham sido os cristãos que tenham criado as universidades. Mas se apropria ali daquilo, né? Então, desde ali, muitos conflitos dentro desses ambientes acadêmicos vão se instalar entre cristãos e não cristãos, né? Então, viver uma vida religiosa, por mais reta moralmente que seja, sem uma vida filosófica, sem o evangelho, é uma manifestação religiosa e não deixa de ser também uma busca de autossalvação. Então, eu quero me salvar através da filosofia, eu serei uma pessoa melhor através da filosofia. O que é uma tristeza, porque você não consegue. Né? Nietzsche, que foi um dos maiores filósofos contemporâneos, podemos dizer assim, era um homem entregue a uma tristeza profunda, por busca de um significado, e que tinha uma ligação com religiosos, com o protestantismo. Os filósofos pós-modernos, quase todos, tinham alguma relação com o protestantismo. Então, a relação ateísta deles, a postura ateísta contra o cristianismo, se dava por algum tipo de decepção que eles tiveram com a igreja. O Hegel foi assim, Nietzsche foi assim, né? E vários outros que viveram nesse contexto. Heidegger também foi assim. Então, Kant foi assim. Kant era um luterano.
Aí, a partir de Kant e do seu pensamento, ele era um gênio, mas a partir do seu pensamento, sem as escrituras, a filosofia, em termos contemporâneos, se desmantela. Há muita coisa boa em Kant, mas ler Kant sem as bases sólidas das escrituras é um problema imenso, porque vai gerar uma espécie de confiança na autonomia do homem, e foi o que a modernidade tentou implantar e implantou, né? Por causa desse tipo de pensamento, da autonomia do homem, vinda no contexto da modernidade, é que se populariza, em termos mais modernos, o arminianismo. Eu resolvo crer. Eu decido crer. Porque a minha razão é autônoma. Embora Deus venha e haja, mas se eu não quiser, não vai acontecer. Então, é um desdobramento filosófico, né? A filosofia pode ser bem usada e pode ser mal usada. Uma boa faca é uma excelente ferramenta na mão de um cozinheiro, né? E uma arma terrível na mão de um assassino. Assim é a filosofia. Ok? Mais alguém quer perguntar? Vamos lá? Gênesis 15. Nós vamos ler versículo 12 ao 21. Aqui nós vamos investigar o pacto com Abraão. Vamos olhar 3 capítulos de Gênesis, o 15, o 12 e o 17. E vamos ver a partir de então como isso vai se estreitando com a grande comissão. Gênesis 15, 12. Observe com atenção. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Perceba só uma interrupção minha aqui. Isso aqui é uma manifestação de Deus. O livro do Gênesis, o livro do Deuteronômio vai nos mostrar também que Deus também se manifesta com trevas. Com trevas, no Antigo Testamento, não está relacionado à cegueira espiritual, como está mais relacionado no Novo Testamento. No Novo Testamento está mais relacionado ao pecado. No Antigo Testamento está mais relacionado com a glória de Deus. Com a glória de Deus. Isso aqui é interessante, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, a respeito do buraco negro, o que é que se tem no buraco negro? Vocês sabem? Luz. Luz. Então, o excesso de luz também tem uma relação muito profunda com o excesso de escuridão, de mistério. Então, aqui é Deus envolvendo esse contexto com Abraão. Veja o verso 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão. Será afligida por 400 anos. Deus está falando o quê a Abraão? No Egito. Que o povo ficaria cativo no Egito. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Essa medida vai se encher na entrada do povo em Canaã, lá com Moisés. Quando Deus manda acabar com tudo. Porque Deus foi paciente. Quando alguém afirma, por exemplo, Deus é injusto, manda matar as nações cananitas, todo mundo que estava lá, então essa é uma manifestação de injustiça. Isso é uma ignorância muito grande com o que a narrativa está dizendo. Deus tolerou grandemente os pecados dos cananeus por cerca de 400 anos, antes de destruí-los. Deus manifestou bondade àqueles ímpios. O verso de número 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns,
o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Veja só, observe o 17. Um grande fogareiro e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Quem foi que passou? Deus. Isso está nos ensinando sobre a aliança de Deus. Isso aqui é muito importante para pensarmos sobre evangelização, sobre tudo na vida cristã. A aliança é monergista, ou seja, ela é feita por um lado majoritário, mas existe outro lado. É a aliança de um suzerano e um vassalo, de um rei e de um servo. Então, quem passa entre os pedaços com fogo? Deus. O que é que Abraão fez aqui nessa aliança? Nada. Nada. Se nós dissermos que a aliança é sinergista, então estamos dizendo que as duas partes têm a mesma responsabilidade e autoridade, né? E se comprometem em viver nesta aliança. É o que acontece entre um homem e uma mulher. Eles são imagem e semelhança de Deus no casamento. Ali é uma aliança sinergista. É o que acontece entre um sócio e o outro numa empresa. Uma aliança sinergista. É o que acontece entre membros numa igreja local. É uma aliança sinergista. Nós temos responsabilidades. Mas a aliança de Deus com o homem é monergista. Ela existe por causa dele e ela se mantém por causa dele. Então isso já nos mostra mais uma vez que o homem não pode fazer absolutamente nada para sustentar a aliança. Quem sustenta é Deus. Quem faz é Deus e quem sustenta é Deus. Mas veja a promessa. Mais uma promessa, no verso 18. A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Vamos observar outro texto. Vamos voltar para Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. 12, 2 agora. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe aqui o cumprimento dos 3 mandatos. Se tu uma bênção, isso se refere à obediência de Abraão, cumprimento do mandato espiritual. E Deus daria uma terra, e essa terra seria tomada e ocupada pela descendência de Abraão. Cumprimento do mandato cultural. O texto vai dizer aqui que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Cumprimento do mandato social. Nós estamos falando aqui do pai do povo hebreu. E uma curiosidade, que nós já vimos isso nas exposições de Romanos, é que o pai do povo hebreu era gentil. Abraão não era judeu, né? Os judeus vêm dele, mas ele não era, ele era um gentil. Então Deus faz uma promessa curiosa que benditas em ti serão todas as famílias da terra. Multiplicarei a tua semente. Paulo vai explicar isso de modo maravilhoso e importante no Novo Testamento. Mas antes de observarmos o que Paulo diz, vamos ler o capítulo 17, verso 1 a 12. Ou melhor, 1 a 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Observa que não é apenas uma referência à nação de Israel.
que Deus prometeu que as nações da terra seriam abençoadas por causa da aliança dele com Abraão. E como é que essas nações serão abençoadas por causa dessa aliança? Com o cumprimento da grande comissão. Com a obediência da igreja em ir. Mas a igreja é o último ponto do nosso estudo. A igreja é a ponta do iceberg. Não é a base dele. Paramos aonde? Versículo 4. 5 agora, né? Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Partirei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Percebe aqui mais uma vez os 3 mandatos? Anda na minha presença e ser perfeito. Abençoarei as famílias da terra através de você. Todas as nações. Então, pensarmos na grande comissão sem pensarmos nos mandatos é uma falha. Por quê? Porque só vamos pensar naquela máxima que eu acho que vocês já ouviram, eu ouvi a vida toda, né? O amor pelas almas. O amor aos perdidos. Essa também é a metade da verdade. É a metade da verdade. Porque o que é, irmãos, a grande comissão em termos muito claros e bíblicos? A grande comissão é o cumprimento dos 2 grandes mandamentos. Só isso. Qual é o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Segundo grande mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a grande comissão. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amarei o meu próximo a ponto de demonstrar a ele o amor que eu tenho pelo meu Deus. E esse amor é demonstrado através da proclamação do Evangelho da graça de Deus. Agora vamos ver como Paulo lida com isso. Abra sua Bíblia em Romanos 9. É bonito quando a gente investiga dessa forma as Escrituras, porque não sei se vocês já estão sentindo isso, né? Mas a gente vai vendo a obra de um grande tapeceiro, né? Como já diz a música do Estênio, se a gente olha pelo lado de cá, onde o tapeceiro está trabalhando, a coisa não tem muito sentido, não é meio feiosa. Mas quando a gente olha pelo outro lado, nós vamos perceber a grande obra de arte que está sendo tecida. Quando as coisas estavam acontecendo na história, esses personagens só viam o lado de cá do trabalho do tapeceiro. Nós temos o privilégio de vermos o lado de lá. E vamos vendo como tudo isso está ligado e cuidadosamente, nos detalhes, está ligado até Jesus, até a igreja, até a nossa igreja, até o trabalho da nossa igreja no nosso tempo. Então Paulo vai dizer o seguinte no capítulo 9, do verso 6 ao 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas, o que é que diz? Tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aqueles filhos que Deus prometeu a Abraão, que estariam espalhados por toda a terra, também estão aqui hoje à noite. Perceba como a grande comissão vai se desenvolvendo na história. Vamos ler outro texto em Gálatas. Tem relação à tua descendência, né? Aqui a referência de fato é a Abraão e a Isaac. Mas Paulo vai mostrando como isso está relacionado de fato àquele. Parou, foi?
aquele que realmente é o cumprimento da promessa, que é Cristo. Em Gálatas a gente vai observar isso um pouco mais, mas vamos ver isso claramente em Isaías, que a gente vai ler já já, Isaías 49. Mas vamos ler Gálatas 3, do 6 ao 9. Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, o que diz aí, irmãos? São filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Deus anunciou o evangelho a Abraão. Isso era o que Deus estava fazendo. Agora vamos para Isaías 49. Vejamos a beleza desse texto, como ele se relaciona ao que estamos estudando. 49, do verso 1 ao 7. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Percebe que a linguagem já muda, a gente está vendo outro personagem aqui, que é um reconciliador de Israel com Deus. Porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Quem cumpre a promessa de Deus a Abraão é Cristo, que multiplica a semente de Abraão entre os gentios é Cristo. Por isso que ele diz: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo foi levantado no Calvário. Então, todo aquele que fita seus olhos nele é curado do pecado. Mais alguma coisa aqui? Perguntas? Considerações? Tudo bem? Então vamos observar Mateus 28. O tempo está bem, meu amigo, hoje. Então vocês estão pensando, né? Vocês não estão perguntando, não. Hoje vocês só estão refletindo. Mateus 28. A gente vai ver a partir do 19. Observe que aqui nós temos alguns
19 e 20, né? Nós temos o id, e melhor traduzido seria indo, façam discípulos. No grego, o imperativo aqui não está no id, está no fazei discípulos. A gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo que o imperativo é o id, né? Mas o imperativo é fazei discípulos. Só entender essa questão gramatical do grego já muda muita coisa da nossa perspectiva evangelística. Porque não adianta apenas ir, vamos alugar um ônibus, vamos embora lá para o meio do mundo e a gente passa o dia todo evangelizando e vem-se embora. Sim. E o imperativo? Entende? Como muda? Só entendendo como as palavras são colocadas pelo Espírito Santo, a nossa perspectiva evangelizadora e missionária já muda. Então, Cristo não nos convida, em primeiro lugar, a irmos uma vez só. Ele diz, em primeiro lugar aqui, indo, façam discípulos. Vocês precisam ir, continuar indo, e continuar indo, e continuar indo, e continuar indo. E o primeiro comando que nós temos aqui é o id. O segundo comando que nós temos aqui é fazer discípulos. O terceiro comando que nós temos aqui é batizando-os. Porque o batismo é essa declaração pública de fé. É onde o fiel, agora fiel, salvo pela graça, professa sua fé em Jesus. Depois o texto vai dizer ensinando a guardar todas essas coisas. Deixa eu ponderar aqui, irmãos, a partir do fazer discípulos agora, porque a ideia de fazer discípulo não tem apenas relação, e não tem relação imediata, com o trabalho de catequese. O trabalho de catequese está aqui, mais à frente, no ensinando. Mas a ideia de fazer discípulo é ensinar as pessoas a servirem a Cristo. Mas não é apenas apontar para elas o caminho para seguir a Cristo, é ir com elas. Isso é impossível de se fazer e se cumprir sem a igreja e sem a igreja local. E aqui nós precisamos discernir um ponto importantíssimo. Em termos de história recente, podemos dizer assim, por causa da negligência de muitas igrejas em relação à obra missionária, de muitas denominações em relação à obra missionária, surgem agências missionárias para-eclesiásticas. Ou seja, elas não estão ligadas a uma denominação. Elas são pessoas de várias denominações e há pessoas que estão ali, é um fato, que não tem igreja local. E não tem igreja local. Estão numa agência, fizeram parte de uma igreja, agora só estão na agência. Porque o foco delas é pregar a Cristo. Qual é a sua igreja? Não, não tem igreja. É só pregar a Cristo. Isso é uma falha, viu? Uma falha terrível. Quem anuncia Cristo é a igreja. E essa igreja é dividida em comunidades locais. E são essas comunidades que devem estar engajadas com a obra missionária. Quando nós pensamos em agências missionárias, missões interdenominacionais, nós devemos ponderar algumas coisas, irmãos. Algumas coisas. Porque quando nós perguntamos qual é a doutrina, não é o evangelho. A gente vai pregar o evangelho. O que é que quer dizer isso, pregar o evangelho? Nós vimos no último estudo o que não é o evangelho. E o que não é o evangelho é muito o que as pessoas têm dito que é. Jesus é seu amigo. Jesus quer ser seu amigo. Você quer ser amigo de Jesus? Quero. Uma alma para Jesus aqui. A gente ganhou agora. Quem é que vai dizer que não quer ser amigo de Jesus, irmão? Jesus vai te fazer feliz. Posso te dar um abraço? Né? Posso fazer uma oração por você? Você sente o quê? Pode. Você fica assim, né? Pode. Oh, Jesus, abençoa essa criatura. Né? E a gente vai pensando que isso é o trabalho de evangelização. Então só tem, eu já disse no primeiro estudo, só tem boa nova se há má notícia, irmãos. Se não tiver a má notícia primeiro, não tem boa nova. Porque se você chega pro pecador, ele diz assim, ó, vem cá, ô Tião,
Sabe que Jesus te ama. O que o camarada vai dizer? Obrigado. Coisa boa, benção. Você quer Jesus? Não, já tenho ele já. A nós todos. Né? Mas quando você diz assim, a situação do homem caído é terrível. E eu vou lhe dizer qual é a sua situação. Você destrói uma série de pressupostos do nosso tempo. Porque no nosso tempo as pessoas se acham independentes, autossuficientes, têm muita bondade no coração. Sou uma pessoa que tem muita bondade no coração. Eu ajudo as pessoas, né? Eu ajudo a LBV, Criança Esperança, né? Eu contribuo, né? Recebo a ligaçãozinha, sou associado de tal ONG, né? E não é possível não que eu vou para o inferno, não. É totalmente possível que você vá, né? E junto com os boletos que você pagou, junto com os boletos. Porque isso não vai salvar você. Parece uma coisa tão dura, né? Terrível, mas é terrível mesmo e é dura. Mas é a realidade do evangelho. Para que a boa nova seja deslumbrante, eu preciso mostrar a profundidade da perdição do pecador. Senão não tem evangelho sendo pregado com fidelidade ali, né? Então, quando o texto vai nos dizer, indo, façam discípulos. As pessoas ouvem, elas creem. E elas vão aprender com quem? A seguir Jesus. Com a gente, irmãos. E não tem a ver com a classe na EBD, sabe? Não tem a ver com isso. Tem a ver de eu caminhar com aquela pessoa. Tem a ver de eu ligar para ela, de eu orar com ela, de eu saber como é que ela está, de orientá-la, de aconselhá-la, de ouvi-la, de abraçá-la. Mas a nossa época, a nossa geração, é uma geração de igrejas consumistas. Isso é muito curioso e interessante. Faça uma tarefa de casa até a próxima doutrina, lê o livro de Jeremias. Você vai ver críticas importantes de Jeremias, à vida religiosa da igreja daquele tempo. Jeremias vai dizer: os sacerdotes têm o nome do Senhor perto da sua boca, mas distante do seu coração. O povo está clamando e celebrando o templo, a casa, o lugar, a construção, mas eles estão longe de Deus. Então, era uma espécie já de religião consumista. Hoje a coisa é um pouco diferente, mas o que, é que as pessoas querem? Elas querem ver espetáculos da fé reformada. Nós queremos ver boa pregação, boa mensagem. Nós queremos ver grandes homens falando sem nada contra isso, irmãos. Esses homens são uma bênção. Mas quando nós olhamos o outro lado da moeda, tudo bem, nós estamos observando, ouvindo e aprendendo com esses homens, mas nós estamos reagindo como aos ensinos? Nós temos sido mais piedosos, temos promovido mais comunhão, temos servido mais na igreja, ou nós estamos apenas consumindo boa pregação e bom conteúdo e só ficando nisso aí? Se a gente está pensando que isso agrada a Deus, agrada não, irmãos. Porque isso é uma carga de condenação tão grande nos nossos ombros. Porque nós estamos ouvindo muito, estamos recebendo muito, e devemos nos lembrar que Jesus disse: a quem muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. Se nós estamos ouvindo o Evangelho, aprendendo o Evangelho, isso deve resultar em transformação do nosso procedimento, da forma que nós vivemos, da forma que nós nos relacionamos. Porque quanto mais santo um crente for, mais amoroso ele é. Eu não estou falando de amoroso de ficar alisando assim, não, viu? Não é ficar alisando. Você tem agonia quando a pessoa fica alisando assim? Né? Ou quando a pessoa toca bem devagarzinho em você assim? Não é isso, não. Mas está envolvido. A igreja não é um lugar apenas para consumirmos conteúdo espiritual. É uma igreja para promovermos a glória de Deus e o bem do outro. A ideia de fazer discípulos. A ideia de fazer discípulos. Oswaldo, eu estava morrendo de saudade das suas perguntas já.
Pode ir para casa, agora tem que continuar o trabalho. Né? A vida da igreja é relacional. A gente precisa aprender isso. Se vocês já receberam, por exemplo, a visita de mormons, missionários mormons, elderis, eles vão voltar várias vezes e vão perguntar da sua vida. Como é que está a sua família? Eles são treinados para isso. E não é falsidade, não. Eles fazem realmente com preocupação. Porque faz parte do ensino que eles recebem. Também. E nós? A gente acha que é só dizer assim, ó, presta atenção, vice, o inferno é logo ali. Tu se orienta e crê e tchau. A minha parte eu fiz. Não, fazer discípulos, batizando-os. Né? Veja que é um processo que tem que ser cumprido pela igreja. Batizando-os, porque ali é a profissão de fé. E depois ensinando. Qual é a ideia de ensinando agora? Eles têm que prosseguir aprendendo. E uma igreja deve ser uma igreja ensinadora. Uma igreja missionária é uma igreja ensinadora. Uma igreja missionária é uma igreja acolhedora. É uma igreja acolhedora. Uma igreja que realmente entende o sentido bíblico de ser igreja é uma igreja cuidadora das pessoas. Não é uma igreja bajuladora. Ela confronta quando é preciso ser confrontada, ela ajuda quando é preciso ser ajudado, ela se une para orar. Então, uma das evidências de que uma igreja está crescendo em vitalidade é o aumento do amor e da comunhão e do serviço. Se aumento do serviço, aumento do amor e aumento da comunhão, essa igreja está crescendo. Por isso que ela é uma igreja que aprende e aplica. Aprende e aplica. Ela não aprende e descarta, ela aprende e aplica. Uhum. A gente vai ter um estudo sobre a relação da evangelização com a apologética. A apologética é a defesa da fé. E nós vamos aprender alguns caminhos sobre a evangelização por meio de perguntas. Então, quando nós estamos lidando com pessoas arrogantes e impenetráveis, por que caminho a gente vai? Perguntas. Então me responda isso aqui. Porque este semear a dúvida me abre uma porta para semear uma resposta. Né? Então, isso é. A gente vai estudar esse assunto, não vou ficar dando aqui spoiler, não, né? Tudo bem. Se não quiser, tchau, vai pro quinto do. Não, não. Ele diz assim: Deus te abençoe, eu vou embora dessa casa porque você não quer ouvir, né? Resistiu à voz do Senhor. Vamos abrir as Escrituras no Salmo 67. Salmo 67. Neste salmo e no Salmo 117, nós temos a revelação divina nos ensinando qual é o grande objetivo da grande comissão. O que Deus pretende com a grande comissão? Vamos ler o Salmo 67. Seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Vamos observando aqui, veja só, irmãos. O pedido do salmista para que Deus seja gracioso com o povo e abençoe o povo. E qual é o efeito disso, desta graça na vida do povo? Faça resplandecer sobre nós o rosto. Manifestação, comunicação de graça de Deus ao seu povo. Veja o verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho. Veja, eu sou alcançado por graça. Ele faz resplandecer sobre nós o rosto, para que na terra se conheça o caminho e em todas as nações a sua salvação. Então Deus me alcança para alcançar outro através de mim.
Deus me evangeliza, porque ele é o grande evangelista. Na semana que vem a gente vai observar como a Trindade está envolvida com a obra de evangelização. E tudo começa ali, na Trindade. Então, no verso 3, nós temos o sentido da grande comissão. O que é que diz o verso 3? Louvem-te os povos todos. Verso 4. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra. Primeira coisa que nós observemos aqui. Por que Deus? Qual é o objetivo de Deus com a grande comissão? Por que Deus quer isso? Porque ele quer ser adorado. Mas ele precisa ser adorado? Ele tem necessidade de ser adorado? Ele está incompleto se ele não for adorado? De modo nenhum. E por que então essa ânsia por adoração? É muito simples. É porque ele é o único digno. Não tem outro. É dever de sua criatura honrar o seu Criador. Aí nós fazemos a pergunta, então quer dizer que Deus apenas quer o cumprimento da grande comissão para sua autossatisfação? Isso não seria egoísmo? Jonathan Edwards responde isso no um dos seus livros. Jonathan Edwards vai dizer, não. Porque há um efeito no povo de Deus quando Deus é glorificado e adorado. E qual é o efeito no povo de Deus? Alegria. Olha o que o texto diz no verso 4. Alegrem-se e exultem as gentes. Então, objetivo primário da grande comissão, que Deus seja glorificado e louvado. Objetivo secundário, mais importante da grande comissão, Deus quer que os povos se alegrem. Deus deseja a felicidade dos povos. Mas não uma felicidade mundana, banal. Uma felicidade com base no Evangelho. Isso demonstra amor, graça, bondade, misericórdia da parte de Deus. Agora veja o Salmo 117. É um salmo minúsculo, né, de 2 versículos. Vamos ler juntos? Como é que diz? Aleluia. Não é? Esta é uma ordem divina para todos os povos. Gentios aqui são povos, nações. Todas as nações louvem ao Senhor. Missões acontecem para que Deus seja louvado, adorado e para a alegria dos povos. Este é o objetivo da grande comissão. O bem dos povos. O bem dos povos. Dito isso, a gente vai caminhando para o fim agora, meus irmãos. Por que nós não evangelizamos? Eu vou responder aqui algumas questões que são levantadas sobre isso. E vou dizer depois por que de fato nós não evangelizamos. A primeira assertiva de um argumento que tenta justificar a falta de envolvimento com a evangelização, o primeiro motivo que podemos mencionar é: eu não sou um profissional da pregação. Eu não fui treinado para pregar. Então eu não tenho como pregar. Esse motivo afirma que é preciso ter um treinamento formal, é preciso ser um teólogo, um seminarista ou ter estudado numa faculdade de teologia para poder evangelizar. Esse é um dos motivos. Eu não tenho treinamento para isso. Segundo motivo, diz que eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Você não sabe. Se eu contar minha vida a você, você chora. Eu corro demais, não dá tempo, não. Era para eu botar assim, não era para botar motivo, era para botar desculpa, né? Terceiro motivo é eu não tenho dom. Esse parece ser muito piedoso, né? Ah, pastor, é porque eu não tenho dom. Eu tenho o dom de cantar, de tocar, de dar trabalho ao pastor, mas é isso aí, eu não tenho. Olha, a Bíblia diz que existe realmente uma dotação do Espírito para evangelistas. Existe isso. Você observa isso lá em Efésios 4:11. Paulo vai falar disso sobre Timóteo também.
Então, existem pessoas que claramente têm uma capacidade de comunicar o evangelho de forma impressionante e fácil. Mas comunicar o evangelho da graça de Deus às outras pessoas não significa que você precisa ter algo extraordinário lhe tomando para fazer isso. Quando nós observamos muitas igrejas do mundo do Novo Testamento que foram formadas por crentes leigos. Muitas igrejas que foram plantadas por crentes leigos. Durante alguns anos, eu dei aula num seminário que funcionava na cidade de Sumé, um seminário congregacional, funcionava na cidade de Sumé, na Paraíba. Uma igreja congregacional de Sumé. Uma igreja antiquíssima, não como a nossa, mas bem antiga, né? E quando eu vejo uma igreja um pouco mais velha, eu sempre tenho curiosidade de perguntar a história dela. Esta igreja é filha da igreja de Poço Fundo, Santa Cruz de Capibaribe. Uma família que saiu de Poço Fundo e foi morar em Sumé e começou um trabalho ali na sua casa, um culto na sua casa. Durante mais de uma década, aquele povo ficou sem pastor. Ninguém queria ir para lá. E o povo perseverava. E adorava o Senhor. E evangelizava. E a igreja foi crescendo. Até que um dia Deus levantou um ministro e ele ficou ali durante um período naquela igreja. Então, isso nos mostra, irmãos, que não tinha um profissional do púlpito ali. Mas tinham corações transformados pela graça de Deus. Que conheciam a Jesus. Nós vamos ficar aqui e vamos continuar pregando o evangelho. Eu tenho um amigo pastor, ele esteve aqui num culto há alguns dias. Ele está no Mato Grosso. O grupo que ele está pastoreando foi um trabalho de plantação e esse grupo passou muito tempo sem um ministro. Receberam a visita foram assediados por várias denominações e aquele grupo continuava dizendo, nós somos congregacionais. Um dia Deus vai levantar um ministro e ele vai vir para cá. Nós vamos ficar perseverantes nisso. E aquele grupo pregando o evangelho, anunciando as boas novas e adorando ao Senhor. Não é preciso ser um profissional, não é preciso ter um dom extraordinário. Em primeiro lugar, você precisa conhecer Cristo. Falar de uma pessoa maravilhosa é um privilégio. Tem pessoa que é difícil a gente falar dela, né? Bem. Mas se lembre como é bom falar de uma pessoa boa. Você conhece fulano de tal? Rapaz, eu conheço. Você tem prazer de falar dessa pessoa. E como é que nós não temos esse prazer de falar a respeito de Cristo? Como é que se explica isso? É certo que esse ano o Senhor já lhe deu várias oportunidades de comunicar o Evangelho. É certo. E é certo também que você pode ter perdido quase todas as oportunidades, ou todas, de comunicar o Evangelho. Uma outra desculpa essa aqui é a pior. Eu não conheço ninguém que não é evangélico. Não conheço ninguém. Dá vontade de dizer, né? Pô, tô vendo um na minha frente. Pode ser que aconteça, né? Você perguntar a uma criança que vive no meio da igreja, família cristã e tudo mais, estuda na escola evangélica, pode ser que ela diga que eu não conheço. Mas um adulto, se não conhece, eu vou orar para Deus colocar um no seu caminho. Porque você vai ter a oportunidade de comunicar o evangelho a ele. O último motivo, a última desculpa é o seguinte, essa talvez é a one. Ela tá no topo da lista, é a que ganha de todas. A minha igreja não tem nada de evangelismo. O povo da minha igreja não evangeliza, não. Aí a gente, como a gente precisa entender isso? Porque a gente transformou o trabalho de evangelização em uma programação. Enquanto a Escritura nos diz que o trabalho de evangelização é um modo de viver. Nada contra a programação. Pode ser feita. Mas ela não se resume a isso. Você pode estar na rua distribuindo folheto, um pega, outro não pega, ou pega o folheto, amassa e joga na sua frente assim, ou joga em você, como já fizeram comigo, né?
Pegaram assim e jogaram em mim. Toma. Deus te abençoe. Vá em paz. Ou não, né? Você limitar o seu envolvimento com a evangelização, porque a sua igreja, a Paulo Souto, está falando da nossa, né? A sua não tem trabalho de evangelização, você não entendeu verdadeiramente o que é se envolver com isso. Porque quem marca a hora e as oportunidades é Deus. É Deus. Certamente podemos fazer trabalhos pontuais, mas Deus, com certeza, vai nos dar momentos estratégicos, seja para os nossos filhos ouvirem o Evangelho, sejam cônjuges não evangélicos, sejam vizinhos. Como é que nós lidamos com isso? Nós vamos ter um estudo também sobre a prática da evangelização. As nossas casas, elas estão abertas para pessoas ouvirem o Evangelho ou elas estão cerradas, fechadas? Nós estamos abertos a desenvolver diálogos que conduzam pessoas a Cristo ou nós estamos, assim, bloqueados com isso? Nós temos, muitas vezes, mais facilidade, irmãos, de falarmos do jogo, do time que a gente torce, da política, de qualquer outra coisa da cultura. Conversamos de modo muito natural e à vontade do que do Evangelho. O Evangelho é mais real do que a água que a gente bebe. O Evangelho é mais real do que a comida que a gente come, do que a cama que a gente dorme. A gente tem facilidade de falar de muitas coisas e não tem do Evangelho. Por quê? Agora eu vou responder. Em primeiro lugar, falta poder do Espírito Santo. Esse é o primeiro motivo. Eu não vou dizer todos, porque são muitas possibilidades. Mas quando nós não temos poder do Espírito Santo, não iremos evangelizar. Jesus diz em Atos 1:8, recebereis poder. Poder. E quando vocês receberem poder, então vocês vão anunciar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. É preciso que uma igreja tenha poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. E poder aqui vocês entendem. Não tem a ver com a gente falar alto, gritar, rodar, virar estrelinha. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que o Espírito Santo fará através do que falarmos, porque ele já fez através da nossa vida. Tem a ver com a autoridade espiritual. Segunda coisa, a falta de vida santificada. Nós não teremos êxito na evangelização sem vida santificada. Sabemos que é Cristo quem salva. Sabemos que é o Espírito Santo quem convence. Mas uma vida imunda, uma vida pecaminosa, blasfema contra o nome de Deus e quebra o terceiro mandamento. Ela está dizendo àquela pessoa para quem eu estou pregando, eu não acredito no que eu estou lhe dizendo. Eu estou vivendo assim. Eu não sou a melhor pessoa para dizer a você a respeito da verdade, porque eu falo sobre a verdade, mas eu vivo como se eu não acreditasse nessa verdade. É uma espécie de ateísmo cristão. Eu digo que eu acredito, mas eu vivo como se não existisse isso que eu estou ensinando aqui. Esse é o segundo motivo pelo qual nós não evangelizamos. O terceiro motivo, preguiça. Nós estamos muito fechados nos nossos mundos. Nós queremos apenas descansar para podermos lutar mais pelas nossas conquistas ou pela resolução dos nossos problemas. Então isso gera em nós preguiça espiritual. Paulo nos ensina o seguinte em Romanos 12:11. Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Mandamento de Deus para nós. Quanto ao zelo pelo Evangelho, não sejam preguiçosos. A gente tem preguiça de vir para a igreja. Tem preguiça até de cantar no culto. A gente tem preguiça até de andar. Quando você olha para a criatura, só falta um lençolzinho. Falta um lençolzinho, puxando assim um lençolzinho, né? Tá com um lençolzinho nele aí. Ele tá com frio. Como é o nome daquele negócio que os bebezinhos usam? Naninha, né? Tem a naninha, né? Fica cheirando, Miguel ficava cheirando assim quando era pequeno. Não, irmãos, longe de nós a preguiça. Nós devemos ter disposição em servir ao Senhor. Disposição em servir ao Senhor.
Será que nós estamos dispostos apenas a cansarmos pelos nossos interesses, pelos nossos sonhos, pelos nossos prazeres, e não pelos interesses e planos de Deus? Será que nós nos cansemos fisicamente por estarmos cumprindo o desejo de Deus? Porque esse é o melhor cansaço que a gente pode ter, irmãos. O melhor cansaço que a gente pode ter. Um outro motivo aqui, e triste motivo, é não amarmos ao Senhor com todas as nossas forças. Se nós não amamos ao Senhor com todas as nossas forças, nós não nos envolveremos com o trabalho de evangelização. Outro motivo, a falta de conhecimento bíblico ou a ignorância sobre o assunto. Eu me lembro que alguns poucos anos passados, eu estava numa cidade do interior de Pernambuco fazendo um trabalho de evangelização com jovens. E aí um senhor parou um grupo desses jovens e disse assim: eu não quero ouvir vocês não, porque a culpa de Bolsonaro tá aí é de vocês. Não venha nem me falar, porque é por causa de vocês. E eu tava olhando de longe, os bichinhos se tremendo, a perna tava tremendo, feito vara verde assim. O menino, o maguinho suando, que colou a camisa assim de medo. Eu digo, vou lá, Jesus, porque os meninos estão com medo. Eles não tinham nenhum argumento. Só bastava dizer, mas o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. Eu quero lhe dizer o que diz o evangelho. Você está dizendo algo que nós não dissemos. Você está afirmando algo que nós nem falamos. Nós queremos falar do evangelho. E então eu fui lá. Isso mostra que a falta de conhecimento bíblico pode impedir um trabalho de evangelização. Né? O último motivo, irmãos, o não envolvimento com a evangelização também retrata a falta de amor para com o próximo. Isso é uma manifestação terrível de maldade. Vamos por um exemplo mais próximo, assim, próximo. Você tem uma pessoa, um parente seu que você ama muito, em cima de uma cama morrendo. E diz a você, pregue para mim o evangelho para que eu creia. E você olhar para ela e dizer assim, eu não sei, eu não quero, eu não vou. Pastor, vem aqui. Pastor. Spurgeon dizia, ou um crente é um missionário, ou ele é um impostor, ou é um mentiroso. Não comunicarmos o evangelho da graça é furtarmos a verdade daquele que precisa. É roubo. É falta de amor ao próximo. Então, como uma igreja pode viver sem estar envolvida com o trabalho de evangelização? No trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, temos várias oportunidades. Há um caixa de um supermercado, palavras curtas, frases curtas, um folheto talvez, uma Bíblia talvez, um convite para vir à igreja talvez, porque o culto também é um instrumento certeiro de evangelização e a pregação. Nós devemos ter o hábito e a cultura de convidarmos pessoas não crentes para virem à igreja, para ouvirem o evangelho. Não fazendo isso, nós estamos asseverando que nós não amamos ao Senhor como deveríamos e não amamos o próximo. Quebramos os dois grandes mandamentos. E quebrando os dois grandes mandamentos, a gente quebra o decálogo todo. Todo. A falta de envolvimento de uma igreja com evangelização e missões é a quebra dos 10 mandamentos. Dos 10. Inclusive do quarto, que é o dia de descanso. Porque o dia de descanso aponta para a eternidade. Se eu não evangelizo, aquela pessoa não crê, ela não vai descansar no Senhor na eternidade. A falta de envolvimento da igreja em relação a isso é um pecado terrível da nossa época. Enquanto isso, meus irmãos, igrejas ou grupos supostamente evangélicos pregando falsa doutrina, enganando as pessoas, estão superlotando seus templos com a falsa mensagem
E nós estamos aqui como reformados, calvinistas, bonitinhos, arrumadinhos, cheirosinhos, criticando todo o falso ensino. Mas o que é que nós estamos fazendo em prol da verdade? O que é que nós estamos fazendo no sentido de apontarmos para aquele que é o verdadeiro farol que ilumina a escuridão do coração caído e pecaminoso? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos orando pela conversão de pessoas, orando por missões, nós nos envolvemos com isso, nós nos dedicamos a isso. Quando eu era jovem, eu ouvia muito assim: você deve ir, orar e contribuir. Se você não pode ir, você contribui. A metade está certo, a metade está errado. Todo crente deve orar, deve contribuir e deve ir. Talvez Deus não chamou você para ir para o Marrocos, para a Índia, para a China, para a Coreia do Norte. Mas Ele chamou você para evangelizar a sua rua, sua casa, seu bairro, sua família. Como é que você tem lidado com isso? Experimente compartilhar o Evangelho da Graça. Irmãos, é um refrigério imenso para almas cansadas. Você se sentir útil nas mãos do Senhor. Você saber que você é um pequeno vaso de barro, sem graça. Ei. Tá bom, né, pastor? Já tá bom. Deus usa. Sabe aquela vasilha que você nunca usa? Nunca usa. Mas chega um dia que você precisa. Se ela fosse uma pessoa, a bichinha ia ficar tão feliz, né? Nunca me pegou, né? Pegou hoje. Quando Deus nos usa, irmãos, é maravilhoso. E sabermos que Ele está nos usando é maravilhoso. Que Deus nos dê graça e força. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse estudo.